quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Podem sentar. Hoje é dia de Santa Ceia e é dia de nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos ler aqui no livro de Coríntios. No livro de Coríntios, a partir do versículo 23. Outro sim, só um comentário. Tudo isso que está acontecendo aqui no nosso meio. Na festividade do ano passado da igreja, o pastor Wellington Lima profetizou aqui, pelo Espírito de Deus, que a igreja crescer em Cristo teria uma escola. Você lembra, pastor Renan? E o Senhor está cumprindo todas as promessas dele na nossa vida. Isso só acontece por sua causa, por sua causa, por sua causa. Você que está em casa assistindo essa live, todas essas promessas precisam de mim, de você, são cumpridas por isso, amém? Vamos lá. A palavra de Deus nos fala no livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Capítulo 24 diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25 nos diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Antes que o pastor Carlinhos leia, eu quero dizer para você, olha o peso que tem essa palavra que Jesus estava falando. Eu gostaria que você sentisse isso agora, como se Jesus nesse momento estivesse falando assim com você. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, aí é Jesus falando agora: este é o cálice do novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. 27. Portanto, que qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, sem crer que foi o Senhor que morreu, que esse sangue foi derramado por você, qualquer que fazer isso indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E no capítulo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, igreja? O apóstolo Paulo estava aqui nos orientando quanto à ceia do Senhor. E ele estava falando ali para o povo de Corinto, porque havia ali muita dissensão, muita briga, os ricos contra os pobres. Quem tinha muito, tinha mais acesso, comia mais, era melhor. E o apóstolo Paulo estava orientando aquele povo, como esta noite você está sendo orientado aqui nesse lugar. E ele diz assim: nisto porém que vou dizer não vos louvo, porque vocês têm se ajuntado não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço quando vocês ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E ele diz assim: mas em parte eu creio nisso. Ele crê por quê? Porque ele conhecia aquela igreja. Ele crê por quê? Porque ele observava aquela igreja. Ele crê por quê? Porque às vezes no nosso meio nós não nos ajuntamos para melhor, mas para pior. Mas ele estava falando isso, não era para perder aquela igreja, não era para expulsar o povo daquela igreja, não é para que aquele povo saísse e não voltasse mais. Ele estava falando isso porque ele nutria um amor tão grande por aquela igreja, que ele estava ensinando aquela igreja de que maneira se comportar.
E ele diz aqui no versículo 19, ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre nós. Ele diz: é até necessário às vezes que haja dissensão entre vós, é até necessário às vezes que haja falsos entre vós, para que a gente possa observar, pastor Carlinhos, aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, aquele que realmente que traz a marca de Cristo sobre o seu corpo e sobre você. Então o apóstolo Paulo, ele teve cuidado de falar isso, por isso que ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Então hoje é dia de você começar a examinar a si mesmo. O Senhor sempre vai nos dar a oportunidade de a gente se arrepender. E essa noite é uma oportunidade que Ele nos dá, de talvez você não perdoou alguém que precisa ser perdoado. É noite de você entender que você precisa perdoar. Aí você vai falar assim: ah, mas eu estou certo. Não, você não está certo. Se você é conhecedor da palavra, e se você realmente entende que você é filho de Deus, você tem que pedir perdão, ainda que você esteja certo. Mas a partir do momento que você não aceita, você errou, porque o Senhor está te ensinando, e o Senhor está te dando a oportunidade de você poder perdoar aquele que te traiu, perdoar aquele que falou alguma coisa de você. Talvez uma dessas brigas, no meio dessa discussão, onde Paulo vai se manifestar, é a falta de perdão dentro da tua casa, é a falta de perdão dentro da tua família, é a falta de perdão dentro do teu coração. Talvez a enfermidade, talvez a vida tão complicada que está levando você, é porque você ainda não entendeu que depende de você fazer um ato de perdoar. Porque quando a gente não perdoa, o maior sofredor somos nós. Não é aquela pessoa lá, que ela não está nem aí para você. Mas quando você entende que você tem que perdoar. E Jesus, quando estava na cruz, ele olhou assim e falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Mas você sabe o que está fazendo, porque Ele está falando contigo. Em todo tempo Ele te dá a oportunidade de você pedir perdão, mas você segura e deixa o tempo passar. Mas há momento que esse tempo vai acabar, como passou para Paulo, como passou para os discípulos de Jesus, para cada um de nós vai passar também. Mas que você não carrega isso no seu coração, porque um dia você e eu vamos estar na presença dEle. E gente, você já imaginou você na presença do Senhor, numa fila, olhando e chegando a tua oportunidade de estar face a face com Ele, você saber que você teve a oportunidade de perdoar e não quis perdoar. Então é o momento que Ele te dá para você perdoar. O Senhor Jesus, engraçado, pastor Carlos, que ele foi traído em uma noite, né? Uma noite que Jesus estava ali junto com os seus discípulos, né? Estava ali um que o trairia. E eu imagino essa noite, né? Para Jesus, deve ter sido uma noite muito triste. Deve ter sido uma noite aterrorizante, né? Porque ele tinha aquela pessoa que o iria trair como amigo, né? Tanto é que quando ele foi traído, ele virou para Judas e falou: faça logo o que tenha que fazer depressa. A que vieste, amigo? Então nós temos aprendido aqui com Jesus, como nós aprendemos tanto hoje na escola dominical, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Ainda que seja uma coisa difícil, não é fácil. Não é fácil imitar Jesus, não é fácil falar como o apóstolo Paulo falou: olha para mim, imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Ainda que seja difícil, mas eu quero dizer para você, como foi pregado aqui, há um céu de glória te esperando, há um lugar preparado para você. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus celebrou a última ceia. Paulo estava relembrando essa última ceia lá dos evangelhos, quando Lucas falou, quando o Senhor preparou a mesa, colocou todos ao seu redor e falou: só tomarei novamente essa ceia com vocês no céu. Então Ele está aguardando você, esta ceia no céu, porque a memória de Deus, pastor Carlinhos, e nós temos que trazer a nossa memória. Santa Ceia, o Senhor fala assim: trazer a memória de mim.
Trazer a memória de quando, aonde. Aí você vai lembrar, trazer na tua mente, lá 2000 anos atrás. Trazer a memória de um culto desse aqui de Santa Ceia. É para que Deus está falando contigo, olha só. Santa Ceia não é brincadeira. Santa Ceia não foi inventada pela igreja Crescer ou pela igreja Batista, não. Santa Ceia, ela vem de séculos e séculos atrás. Glória a Deus. Santa Ceia vem do tempo de Jesus. Responsabilidade para cada um de nós participar. Trazer a memória é lembrar que Ele morreu por você. A nossa maior vitória não foi quando a gente nasceu. A nossa maior vitória não foi você chegar com 40 anos, 50 anos, com 20 anos. A minha e a sua maior vitória foi quando Ele morreu lá atrás, lá na cruz, por mim e para você, para que você tenha vida eterna. Então a nossa vitória começou há 2000 anos atrás. Mas como a minha esposa falou que Judas andava com Jesus, mas andava onde? Andava na mesa, sentava na mesa. Jesus convida todo mundo a sentar na mesa. Todo mundo, vem, senta na mesa. Senta na mesa. Mas não vai ficar na mesa aquele que é traidor. Ai de ti, se levantar na mesa. Porque Judas levantou da mesa. O Senhor falou, o que você tem que fazer, faça logo. Judas levantou, mas os outros ficou. Então olha a importância de você participar da Santa Ceia. Você quer levar um tesouro do céu? Participa da Santa Ceia. Glória a Deus. Mas não levanta da mesa. Porque se você levantar, você vai ser mais um traidor. E isso Jesus não quer. E isso Jesus não aceita. Ele morreu na cruz por mim e por você, para te dar vida eterna. Porque eu e você não temos noção do que é o inferno. Porque se você e eu tivessem noção do que é o inferno, a gente andava de joelho atrás de Jesus. Trazer a memória é isso. E tem um recadinho para alguém aqui. Trazer a memória de tudo aquilo que Deus tem te dado até o dia de hoje. Até o dia de hoje, a essa igreja, o Senhor tem dado. Aleluia. E tudo que você tem pedido, o Senhor tem dado. Amém. Mas não vem querer botar roupagem nova na casa do Senhor. Não vem querer botar palavra nova na casa do Senhor. Lembra como você começou. Começou bem, está indo bem. Mas não inventa de botar roupagem nova na casa do Senhor. Porque todos que colocaram roupa nova na casa do Senhor se levantou. Não faça isso. Porque Deus ama a cada um de nós. Se começou bem, termine bem. Entenda isso. Não se iluda. Não se iluda com os afazeres desse mundo. Não se iluda com as palavras bonitas que tem por aí. A palavra verdadeira é essa aqui, ó. Palavra há 2000 anos. A palavra que criou o céu e a terra. A palavra que fala assim: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Glória! Não tem roupagem nova nisso aqui não. É antigo mesmo. E vai morrer antigo. Porque Ele é eterno. E Ele quer o melhor para essa igreja. E tudo que você pedir para essa igreja, Ele vai te dar. Amém. Mas ai de ti que mudar a história dos que está escrito aqui. Aleluia. Então o Senhor fala com cada um de nós, para que nós venhamos entender que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Morrer na cruz não foi fácil. Não foi fácil. É para isso que Ele fala, trazer a memória, porque nós não participamos daquele momento, mas Ele quer que você participe de um grande momento, que é viver com Ele no céu. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos orar pelo pão e pelo vinho, pelo suco de uva. Você que vai participar da Santa Ceia do Senhor, você pega o pão, pega o suco de uva e depois você sente no seu lugar. Você ainda que não é batizado, tem aqui uva que nós vamos servir para você. Você levante, pega essa uva em memória de Deus. É uma profecia sobre a sua vida, que daqui a um tempo, bem pouquinho de tempo, você estará descendo as águas e vai participar da Santa Ceia conosco. Essa uva que você vai pegar não quer dizer que está fazendo separação de você, não. Não, você é igual a nós, da mesma maneira que a gente. Só você não vai participar agora, hoje, do corpo e do sangue de Cristo. Amém?